E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda, começando mais um podcast, e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre as principais diferenças que existem entre uma pessoa que trabalha em regime CLT, ou seja, um profissional que trabalha com carteira assinada, e um empreendedor, uma pessoa que tem o seu próprio negócio. Quais são as diferenças entre esses dois modelos, quais são as vantagens, as desvantagens, em que momento você está em um, em que momento você está em outro. E eu quero começar esse bate-papo falando uma coisa bem importante, que é a seguinte: não existe empreendedor sem colaborador. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, uma pessoa que imagina que vai conseguir construir algo muito grande sozinho, isso não passa de uma grande ilusão. Se você quer construir um negócio que tenha margem, escala, recorrência, se você quer impactar um grande número de pessoas, você vai precisar de muitos colaboradores. E grande parte deles, provavelmente aqui no Brasil, vão estar dentro do regime CLT, né? Então esse é um ponto muito importante para a gente entender o valor de cada um desses grupos, né? São grupos diferentes, pessoas diferentes, com perfis diferentes, mas fundamentais dentro do processo empreendedor. Todas as empresas que vocês conhecem têm lá os empreendedores, mas também tem todos os profissionais que trabalham todos os dias para manter aquela empresa em pé e fazer com que a encomenda chegue na sua casa, que o produto chegue na sua residência, que você consiga consumir aquele serviço com o melhor atendimento possível e assim por diante. Ter isso na sua cabeça é fundamental para a gente começar esse bate-papo, né? Eu acho que a primeira grande diferença que existe, né, entre um profissional que trabalha em regime CLT e um empreendedor é que o trabalhador que trabalha com carteira assinada, ele troca tempo por dinheiro. E isso, dentro da minha visão, não é um bom negócio por alguns motivos muito simples que eu vou explicar aqui para vocês. Quando você troca tempo por dinheiro, você está oferecendo um trabalho, um serviço, né, algo que você sabe fazer. Você passa X horas dentro da empresa e, em troca, a empresa te dá um salário. Mas acontece que o tempo é limitado. O dia só tem 24 horas. Então, por mais que você trabalhe, por mais que você seja remunerado pelo seu desempenho, você nunca vai conquistar algo muito acima, porque você está trocando tempo por dinheiro. E tempo é um fator limitado. Só tem 24 horas por dia. Já no caso do empreendedor, ele consegue tirar uma vantagem muito grande, né, em relação a esse ponto específico, porque ele não troca tempo por dinheiro. Ele troca produtos e serviços por dinheiro. E a partir do momento que ele consegue colocar escala nesses produtos e nesses serviços, ele quebrou esse fator limitador do tempo, né? Imagina que você tem um e-commerce, né? Você é um empreendedor que cria um site e você vende produtos nesse site. Ou seja, você não é uma pessoa que está trocando tempo por dinheiro. Você está oferecendo os seus produtos para o mercado e, em troca, você está pegando dinheiro. Só que se você consegue construir um sistema para dar escala no seu negócio, ou seja, não entregar os seus produtos só no seu bairro, na sua cidade, mas sim no Brasil inteiro, e dependendo do caso, até em vários lugares do mundo, você não tem o fator tempo como algo limitador. Porque você ganhou escala. Você conseguiu escalar o seu negócio para várias cidades, vários países, e o seu produto está sendo entregue por um sistema muito bem feito, muito bem organizado. Você percebe a diferença? Já o funcionário, ele não consegue fazer isso. Porque ele está trocando horas do dia dele por um determinado salário, né? Ele passa X horas do dia dentro da empresa ou dentro da sua casa prestando serviço para a empresa, né? Então isso é um fator muito importante que acaba limitando um pouco o processo de ganho dessas pessoas que trabalham dentro desse formato CLT. A segunda grande diferença é que o profissional CLT, ele é subordinado. Ele recebe ordens de outras pessoas, né? Muitas vezes o empreendedor, ele pode receber ordens de outras pessoas,
Mas ele tem, né, sei lá, um investidor, um sócio, algo desse tipo. Mas ele não tem um grau de subordinação do mesmo modo que um funcionário CLT tem, né? Isso nunca vai acontecer com um empreendedor, né? Mesmo se a gente imaginar um empreendedor que trabalha no modelo de franquia, por exemplo, onde ele tem que estar dentro de um determinado modelo, ele tem que seguir regras, né, daquela empresa com a qual ele fez um negócio de franquia, né? Então imagina que você foi lá e comprou uma franquia do McDonald's. Você não pode colocar a fachada do jeito que você quer. Você não pode colocar um anúncio de marketing no rádio do jeito que você quer. Você não pode fazer um anúncio na internet do jeito que você quer. Você precisa seguir as regras do McDonald's. Então, existe um certo grau de obediência dentro dessa franquia, né? Esse empreendedor, ele tem um certo grau de obediência. Mas isso é totalmente diferente do funcionário CLT, que tem esse processo de subordinação o tempo todo. Desde o momento em que ele entra na empresa até o momento em que ele sai, ele é um subordinado, né? Ele não consegue tomar grandes decisões dentro do negócio dele. Ele não consegue crescer muito dentro daquela empresa porque ele é um colaborador em regime CLT. Por mais que ele cresça, por mais que ele vire presidente da empresa, que ele vire CEO daquela empresa, ele ainda assim está tendo um grau de subordinação muito mais alto do que qualquer perfil de empreendedor que a gente tenha hoje no mercado. Então esse é um fator que diferencia muito um profissional CLT de um empreendedor. Outro ponto muito diferente, né, que inclusive a gente já passou um pouco por ele, é que o funcionário CLT, ele possui ganhos limitados. E esses ganhos limitados, eles estão associados àquele primeiro fator que a gente falou, né? Como o funcionário CLT troca tempo por dinheiro, consequentemente, ele acaba tendo os ganhos limitados, né? Ou seja, ele não tem escala no negócio dele, ele vai ganhar aquele salário. No máximo, né, o máximo que pode acontecer é ele ter alguma remuneração variável atrelada ao desempenho dele e ele vai ganhar um acréscimo, mas nunca vai ser algo muito grande. E isso não acontece com o empreendedor por conta da escala que a gente comentou. Se o empreendedor consegue construir um produto, um serviço e criar um sistema para dar escala nesse serviço, o ganho desse empreendedor é ilimitado. Ele pode faturar bilhões com o negócio dele. Já o funcionário CLT, por mais que ele dê uma ideia brilhante na empresa, por mais que ele trabalhe muito naquele mês, ele foi o melhor funcionário do mês, ele pode até ganhar uma comissão, ele pode até ganhar uma PLR, ele pode até ganhar algum tipo de bonificação, mas sempre vai ser um ganho limitado. O funcionário CLT não tem a capacidade, né, o formato não permite que ele crie um processo de ganhos ilimitados. Então isso é um outro ponto um pouco negativo de ser um funcionário CLT. Uma outra coisa muito importante também, que é uma diferença brutal, é que o funcionário CLT não constrói valor de mercado, né? Eu vou usar um outro exemplo aqui, né? O funcionário CLT não constrói valuation. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é um funcionário de uma empresa e você trabalhe na área de TI, certo? Você trabalha na área de TI. E você trabalhou 5 anos em uma empresa. Você deu ideias brilhantes para aquela empresa, você criou projetos fantásticos, o seu salário subiu 3, 4 vezes, você ganhou várias bonificações e tudo mais. Quando você sai dessa empresa e entra em uma outra empresa, a única coisa que você vai receber é um outro salário. Ou seja, você ganhava, por exemplo, R$3.000 na empresa A, você trabalhou 5 anos na empresa A, saiu de lá ganhando 5.000. Vai para a empresa B. Aí você foi para lá para ganhar um pouco mais. Aí você foi ganhar 7.000. Só que continua sendo um salário. Você não construiu o valor de mercado. Com o empreendedor, acontece uma coisa um pouco diferente. Imagina que você abriu um negócio hoje e depois de 5 anos, o seu negócio é um sucesso.
Você fez muito sucesso, você vendeu muitos produtos, você passou no jornal, você saiu na TV, você recebeu vários prêmios. Depois desses 5 anos, fora todo o lucro anual que você teve durante esse período, você também construiu um valor de mercado para a sua empresa. É uma coisa que a gente chama de valuation, né? A sua empresa adquiriu valor de mercado. Então vamos supor que durante esses 5 anos, todo ano a sua empresa deixou lá, sei lá, R$ 1 milhão de lucro. Fora esse R$ 1 milhão que ela deixou todo ano de lucro, né, para você e para os seus sócios, quando você vender essa empresa, você vai vender por um valor muito maior, porque essa empresa adquiriu valor ao longo do tempo e isso não acontece com um funcionário, com um colaborador CLT. Né? Você não trabalha 5 anos na empresa e depois, quando você entra numa outra, a empresa te paga lá uma fortuna pelo valor que você gerou no mercado. Isso não acontece. Você sai de uma empresa, entra em outra para ganhar outro salário, que pode ser igual, menor ou maior àquele que você já ganhava antes. Né? Então essa é uma diferença muito grande. Quando você constrói o seu próprio negócio, você constrói valor de mercado. Isso é muito importante. Um outro ponto que as pessoas reclamam muito, né, de trabalhar no regime CLT, de trabalhar como funcionário, é a tal da liberdade criativa. Quando você é funcionário, por mais liberal que seja a sua empresa, né, mesmo que você trabalhe numa startup que é super liberal, que dá muita abertura para que você exponha as suas ideias, você nunca conseguirá aplicar 100% da sua criatividade, porque aquele negócio não é seu. Então sempre tem um limitador, né? Lembra? Você é um subordinado. Então você não vai poder aplicar toda a sua liberdade criativa. Imagina que você trabalha em uma empresa e você teve uma baita de uma ideia que é fazer a aquisição de outras 5 empresas do seu segmento para você aumentar o valor de mercado da sua empresa. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Ou se você conseguir fazer isso, você vai ter que ter um cargo altíssimo, né? Que é um percentual muito pequeno dentro desse universo de CLT. Né? Então, o empreendedor, ele tem uma liberdade criativa que é gigantesca. Você consegue rapidamente aplicar ideias dentro do seu negócio por um motivo muito simples. Você é o dono daquele negócio. Então imagina que você tem uma loja que vende sapatos e você fala, poxa, eu acho que eu vou colocar quiosques no shopping de São Paulo. Né? Em alguns shoppings de São Paulo, eu acho que isso vai virar, vai ser uma ideia bacana. Cara, você vai lá, faz um estudo daquilo, viabiliza, valida a sua ideia e coloca em prática. Né? É muito fácil disso acontecer. Essa liberdade criativa é muito prazerosa para o empreendedor, porque você consegue o tempo todo colocar o seu sonho em prática, né? Você consegue materializar o seu sonho. Então isso é muito importante. Então esses são alguns, né, são alguns dos principais pontos que diferenciam um funcionário que trabalha no modelo CLT para um empreendedor, né? É sempre importante lembrar daquilo que eu disse no começo, né? Não existe empreendedor sem colaborador. Ninguém faz nada sozinho. Isso é fundamental. E outro ponto muito importante que eu sempre gosto de lembrar é que existe um conceito dentro do empreendedorismo que se chama intraempreendedor, que é aquela pessoa que empreende dentro do negócio de outra pessoa. Ou seja, é aquele funcionário que tem o perfil empreendedor. Então esse cara, por mais que ele seja um funcionário, por mais que ele trabalhe dentro do regime CLT, ele faz de tudo para colocar as ideias dele em prática. Ele faz de tudo para melhorar aquela empresa. Ele tem um perfil de dono, né? E com o passar dos anos, muitos desses caras que têm o perfil de intraempreendedor se tornam sócio, né, dessa empresa ou alcançam um cargo muito alto. Então é muito importante lembrar disso. Mesmo você que trabalha dentro do negócio de outra pessoa, é fundamental que você lembre que você pode sempre fazer o seu melhor e mostrar o seu espírito empreendedor, demonstrar o seu valor dentro daquela empresa para colocar suas ideias em prática
para mudar, quem sabe, o futuro daquela empresa e trazer um pouco mais dos seus sonhos para dentro daquela empresa que não é sua, mas é o seu dia a dia, é a sua casa. Então isso é muito importante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, assine o nosso canal para você não perder nenhum vídeo e ajudar a gente a levar essa mensagem de empreendedorismo para mais pessoas aqui no Brasil, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês e se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e, claro, assine o nosso canal aqui no YouTube. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.